Dando continuidade aqui, que o vídeo cortou. Então, a gente estava falando de asma, né? Que a asma é muito característica da infância, mas ela também se estende ao longo da vida. E o tratamento de asma, normalmente, ele é feito com broncodilatador, né? Que são o que a gente chama daquelas bombinhas ou aqueles inaladores que ajudam ao pulmão dilatar, voltar a seu tamanho normal para que ele consiga captar o oxigênio adequado. Beleza. Outra doença respiratória crônica. Quando a gente fala de crônico, quer dizer o quê? Quer dizer que não tem cura, tá? A pessoa ela vai tratar essa doença, vai ter crises, mas ela não vai se curar. Ela vai ter asma sempre. Vai ter momentos que ela vai agudizar essa doença, ou seja, ela vai ter crise de asma, e vai ter momentos que não, que ela vai ficar anos sem ter nenhuma crise. E tudo bem. Só que ela não cura a asma, tá? Ela vai ter sempre essa doença. Outra doença é a bronquite. A bronquite está relacionada aos brônquios. Quem se lembra aí o que são os brônquios? Onde é que eles estão localizados? Muito bem, no pulmão, né, gente? Se a gente está falando de doença respiratória, o órgão principal é pulmão. Então, beleza. A bronquite, ela é uma inflamação ite, né? O finalzinho ite, lembra? Faringite, otite, conjuntivite, são inflamações, tá? Bronquite, então, é uma inflamação dos brônquios. Os brônquios ficam no pulmão. Eles são como se fossem filtrozinhos, né? Então, aqui eu tenho o pulmão e vou ter aqui na lateral os brônquios, que são esses filtros. Quando eu tenho essa inflamação, essa bronquite, esses filtros, então, eles vão ter uma passagem dificultosa do ar, né? Eles vão ficar um pouco mais menores no tamanho, então a dificuldade do ar para entrar e para sair, ela vai ser maior. Então, um dos sintomas também é a dificuldade respiratória. Fica buscando, porque os brônquios eles estão inflamados, né? Então, eles ficam menores e fica com uma dificuldade no funcionamento. Então, vai dificultar também a questão respiratória. E aí, o que é utilizado? Assim como a asma, a gente usa também os brônquios dilatadores, tá? Que são medicações que podem ser tanto de forma de cápsula, medicação mesmo via oral ou inalado, tá? E aí ele vai também, para sempre ter bronquite, professora, se às vezes vai agudizar, às vezes vai ter crises de bronquite, às vezes vai ficar anos sem ter, e tudo bem. E aí a gente vai ter outra doença respiratória, que é a rinite. A rinite vocês também já devem ter ouvido falar. A rinite está bastante relacionada também com a parte alérgica, né? Rinite alérgica, aquela pessoa que fica lá coçando o nariz com aquela dificuldade da respiração. Por quê? Porque existe uma secreção, existe feito então um processo alérgico, né? Seja por pó, poeira, cheiro, tem diferentes formas, né? Cada um tem uma característica, cada rinite tem uma característica, onde a pessoa vai ter um processo alérgico. E por causa desse processo alérgico, ela vai ficar cheia de secreção nessa parte da face, nas vias aéreas superiores, que a gente chama, né? E aí vai ter essa dificuldade na respiração também. Também é tratado com antialérgico, também pode ser tratado com xaropes para ajudar nessa questão da dilatação pulmonar, tudo bem? Todas essas três, como vocês vão ver aí no texto de vocês aí embaixo, são doenças crônicas respiratórias, tá bom? Então a gente já falou das cardiovasculares, a gente falou das respiratórias, a gente vai entrar agora na parte da hipertensão, tá? O que é hipertensão? E aí? Hipertensão é o aumento da pressão sanguínea, certo? Então a gente já falou que o coração é responsável por bombear o sangue para as suas veias e artérias, certo? Quando eu tenho aumento da pressão, isso quer dizer o quê, professora? Que esse sangue que está passando nessas veias, nessas artérias, ele está passando com uma pressão muito grande. Por que ele está passando com uma pressão muito grande? Muito provavelmente porque essa pessoa que é hipertensa, ela desenvolveu algo dentro dessas veias, dessas artérias, que está ocupando um espaço do lúmen. Pensem aqui é como se fosse a veia e a artéria, certo? Se eu ocupo um espaço dela
por exemplo, com gordura, porque eu tenho uma alimentação que não é adequada, vai sobrar somente um pequeno espaço, uma pequena porção para passagem do sangue. E esse sangue, então, vai passar com uma pressão muito maior. É como se fosse uma mangueira, eu sempre uso esse exemplo, né? A gente, quando vai lá molhar as plantas, aí a gente sempre bota o dedo na mangueira, assim, né? Para a água ficar com mais pressão e ir mais longe. É a mesma coisa, eu não estou tampando uma parte da mangueira. Quando eu tampo uma parte das minhas veias, artérias, a pressão do sangue ele é muito maior. Isso é bom, professora? Não, isso não é bom, tá? Quando eu tenho uma pressão sanguínea, eu posso ter um rompimento dessas veias e artérias, assim como a mangueira. Quando a gente vai lá e tampa a mangueira, o que acontece? Normalmente lá no bico de onde está a torneira, ela sai, né? Porque a pressão é muito grande. Então, se eu tenho uma pressão muito grande nas veias e artérias, pode acontecer de um rompimento. Então, isso não é bom. Ter pressão alta não é uma característica boa. E como que vem essa pressão alta? Ela pode vir através da alimentação, da falta da prática de atividade física, o sedentarismo, de quadros de estresse, extremo estresse. Quando a gente fica muito estressado, nosso coração fica acelerado, fica bombeando muito sangue. Quando eu bombeio muito sangue, a pressão vai aumentar. A pressão desse sangue nas minhas veias e artérias. Beleza? Outra doença bastante conhecida que é o câncer. Você já sabe que o câncer é um crescimento de células nossas mesmo, mas que são desenvolvidas, elas crescem de forma exacerbada, ou seja, sem nenhum controle, e elas vão destruindo as nossas células boas, né? Então são células ruins que o nosso corpo mesmo produz e acabam destruindo as nossas células boas, por isso que a gente fica muito imunossuprimido, muito doente. Então, câncer também existe tratamentos, existem curas, professor, existe cura. Eu já fiquei sabendo que fulaninho curou de tal câncer. Curou de tal câncer. Mas o corpo dele pode voltar a produzir essas células malignas que vão acabar destruindo as células boas. Tá? Por isso que ela ainda é classificada como uma doença crônica não transmissível. Então, ela é crônica, professora? É, porque uma vez que meu corpo produziu, ele pode vir a produzir de novo. Eu curei este câncer. Por exemplo, eu fiz um tratamento para câncer de mama. Curei o câncer de mama. Mas pode ser que meu corpo venha a desenvolver novamente essas células malignas e venha desenvolver um outro câncer. Por exemplo, câncer de, sei lá, câncer de osso. Pronto. Câncer muscular, câncer de fígado, qualquer outro câncer, inclusive o câncer de mama de novo, tá? Então, existe o tratamento, existe a cura pontual daquele câncer, mas isso não quer dizer que meu corpo vai parar de produzir essas células malignas. Por isso que a pessoa faz acompanhamento, uma vez que fez o tratamento de câncer, ela faz acompanhamento para o resto da vida, tá bom? Outra doença que é bastante importante é a diabetes, que a gente também começou a discutir em sala de aula. Lembre-se que eu falei com vocês, hipertensão e diabetes, a gente remete muito a nossas mães, pais, avós, não são pessoas mais idosas que são acometidas com essa doença. Por quê? Com essas duas doenças principalmente. Por quê? Porque são doenças que aparecem ao decorrer da vida, conforme o estilo de vida que eu tenho. Então, a tendência é que ela apareça mais ao final da minha vida, né? Quando eu já tiver uma idade avançada, a partir dos 50 para cima, 50, 60, 70, enfim, é muito comum essas duas doenças, hipertensão e diabetes, lá mais para o final da vida, tudo bem? Vamos falar então sobre diabetes. O que é diabetes? Diabetes nada mais é do que o aumento de açúcar no meu sangue. Tá, professora, então quer dizer que a pessoa que come muito chocolate, muito doce, ela pode vir a desenvolver diabetes? Sim, ela pode vir a desenvolver diabetes. E pode vir a não desenvolver? Pode vir a não desenvolver. Não é o fator determinante. Só porque a pessoa come muito doce, comeu muito doce a vida toda, ela vai ser diabética. Não.
Existem outros fatores, é multifatorial, tá? Todas essas doenças, assim como a saúde. Saúde não é multifatorial? Essas doenças, para que a gente tenha essas doenças, também depende de muitos fatores. Um deles, sim, é a alimentação. A alimentação que não está adequada. Outro, adivinha qual é? A não prática da atividade física. Também é fator. Por que, professora, que a prática da atividade física é tão importante? Porque a atividade física é que vai fazer com que o corpo funcione, o batimento cardíaco suba, a gente tem uma circulação mais adequada. Se eu circulo bem o sangue, eu vou oxigenar bem os meus músculos, bem os meus órgãos, tá? Vou repassar o nutriente para todos eles. Quanto mais sedentário eu for, menor vai ser minha frequência cardíaca, né? Então, menos nutrientes eu vou passar, menos oxigênio, e aí o corpo todo vai ficando debilitado, tá? Então, a diabetes, ela tem essa característica de ter muito açúcar no sangue. Como que a gente sabe que está com diabetes, professora? Como que eu sei que eu estou com hipertensão, professora? Diabetes, como que a gente sabe? Através de um exame de sangue. Se ele está no sangue, se o açúcar está no sangue, eu preciso fazer um exame de sangue para determinar se eu estou com os fatores adequados, com os dados adequados, né, da glicemia, ela está dentro do padrão, ou se ela está muito acima. Se ela estiver muito acima, é um quadro de diabetes. E aí existem 3 tipos principais de diabetes, tá? Uma é a mais facinho, que é a diabetes gestacional. Ela só vai aparecer, e se aparecer, quando a mulher estiver gerando, né? Estiver em gestação, estiver grávida. E os outros 2 tipos. Aparece quando a pessoa ela já nasce com uma predisposição a não ter a insulina. A insulina é uma enzima que vai quebrar toda essa gordura que a gente come. E aí a pessoa ela nasce com uma deficiência. Por exemplo, a professora Ana nasceu com a deficiência de insulina. Ela não produz insulina suficiente para quebrar todas as células de gordura da alimentação dela. E aí, se ela não consegue quebrar todas essas células para expelir, o que vai acontecer? Elas vão acumular e vão ficar no sangue, beleza? Então, eu já nasci com essa deficiência. E a diabetes tipo 2 é adquirida, que a gente chama. Ou seja, é aquela que a gente adquire ao longo da vida e é a mais comum, tá? Seja pela alimentação, não prática de atividade física. Aí entra a parte de como eu levei toda a minha vida, o que eu fiz ao longo da minha vida para adquirir essa doença. Tudo bem? Então, falamos então de hipertensão e diabetes. E aí, professora, a senhora não falou como é que a gente sabe que está hipertenso? Através do manguito lá, vocês já foram no médico, já viram? Vamos ver aqui como é que está a sua pressão. Coloca um negocinho no braço que a gente chama de manguito, insufla e vai ver os padrões, se está dentro do padrão de pressão. Se estiver acima, ela é hipertensa, tá? Ou seja, pressão alta. E ela vai tomar as medicações adequadas para estabilizar essa pressão. Tudo bem? Próxima aula, então, a gente vai falar sobre as doenças metabólicas, que também estão super relacionadas à prática da atividade física ou à não prática da atividade física. E aí a gente vai falar dessa parte do metabólico, tá? Das doenças metabólicas. Vamos revisar a parte da hipertensão e da diabetes e entrar na parte de atividade física. O porquê que a atividade física é importante, por que a educação física é importante nesse auxílio, até a educação física escolar. Tudo bem? A gente vai falar um pouco mais sobre diabetes, um pouco mais sobre hipertensão, essa parte das doenças metabólicas. Tudo bem? Gente, vocês viram que eu criei um canal aqui, porque eu acho que fica mais fácil para vocês acompanharem o vídeo. E aí, quando vocês virem esse vídeo aqui, então, esse, o outro que cortou e ficou no meio, coloquem o nome de vocês completo e a turma de vocês, só para eu ir acompanhando quem está conseguindo visualizar, tá? Não deixem de entrar aqui na plataforma. Eu sempre vou colocar atividades, sempre vou colocar clique aqui para facilitar vocês. Não tem erro, tá, gente? Fez o login, vai lá no tópicozinho, tópico 1, clica no tópico. Tudo que vocês forem abrir, vocês precisam clicar. Clica na atividade, aí vai ter enviar atividade, tem um botãozinho, vocês clicam, respondem.
salvar alterações. Quando vocês salvarem essa alteração, já vai enviar para mim, eu já vou conseguir receber, tá bom? Nessa primeira semana, então, vou passar esse chatzinho que fica aqui o tempo todo aqui em cima, na plataforma, tá? Então, toda vez que for o nosso horário de aula, eu vou estar no chat, vocês podem entrar, podem tirar dúvidas. Vou colocar o link desse vídeo que vocês estão vendo aqui agora, vai estar também na plataforma para vocês voltarem, se quiserem fazer uma revisão, tudo bem? E a atividade, o texto escrito e a atividade que a gente vai postar na semana que vem, tá? Qualquer dúvida, entrem no chat, falem comigo que eu estarei no chat sempre, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula.